Existe uma relação entre obesidade e dor crônica? Será que a obesidade piora as dores de uma maneira geral? Será que a obesidade piora os sintomas da fibromialgia? Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre o papel da obesidade na fibromialgia. Existe uma relação entre obesidade e dor crônica? Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a taxa de obesidade no Brasil. Nós temos uma taxa de obesidade registrada no ano passado, em 2023, entre obesidade e sobrepeso, os brasileiros estão na faixa de 60%. Esse dado ele é bem compatível com o dado da Organização Mundial da Saúde a nível global em se tratando de obesidade e sobrepeso. Ou seja, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Nós temos que 89% destes pacientes, eles vão ter mais dor crônica do que um paciente que esteja com índice de massa corporal adequado. Pacientes que não estão com sobrepeso ou não estão obesos. Eles têm, então, 89%. A obesidade traz isso com ela. Há um aumento nas doenças cardiovasculares e na diabetes, um aumento de alguns cânceres, como câncer de mama e câncer de endométrio, e estes cânceres, além dessas mulheres obesas terem mais risco, os cânceres podem ser mais agressivos em se tratando de mulheres obesas. E a obesidade, ela não traz somente estes riscos, né? O risco cardiovascular, o risco do câncer e a piora da fibromialgia. A obesidade, ela traz a piora em dores crônicas, como enxaquecas, dores abdominais, endometriose, dores articulares, dores musculares, e nós vamos ver aqui por quê. As causas de dor nos pacientes obesos. Por que, então, que os obesos e sobrepesos têm mais dor? A primeira causa é uma causa que nos parece bem óbvia, que é a causa mecânica, ou seja, eu estou com um excesso de peso num esqueleto, né, na minha parte óssea, na minha constituição óssea, que é a mesma, né, que ela tem um tamanho já estrutural a partir da minha vida adulta e ela permanece com esta, digamos assim, estrutura e nós aumentamos muito o peso que está sobre esse esqueleto. Isso faz com que nós aumentemos o peso sobre as articulações e faz com que haja processos degenerativos articulares de uma forma mais expressiva. As nossas articulações, elas ficam mais prensadas, as articulações do nosso joelho, as articulações dos nossos tornozelos, a planta dos nossos pés precisa sustentar um peso maior. E isso leva aos processos de inflamação, as bursites, as tendinites e aos processos de osteoartrite ou artrose, que é o desgaste articular. E muitas vezes o tratamento desses pacientes, ele fica prejudicado, porque nós não conseguimos, por exemplo, fazer uma prótese de joelho se o paciente está muito acima do seu peso. Por quê? Risco cardiovascular, aquela prótese, ela não vai se adaptar tão bem, ela não vai desempenhar o seu papel tão bem se aquele paciente não perder um pouco de peso, principalmente nas grandes obesidades, nos pacientes obesos mórbidos, que já têm outras comorbidades associadas e que passam então a viver num ciclo de dor. Além disso, a mobilidade desse paciente, a massa muscular, ela precisa carregar um peso muito maior num paciente obeso do que num paciente mais magro. Então, para isso, tem dificuldade para levantar da cama, dificuldade para levantar, às vezes, do sofá, da cadeira, dificuldade para fazer uma caminhada, para fazer as atividades do seu dia a dia. Pacientes muito obesos têm dificuldade para tomar banho,
dificuldade para se vestir. Então, claro, em casos já bastante já avançados nesse processo de adoecimento da obesidade, esses pacientes eles têm limitações à sua vida funcional. E isso muitas vezes em pacientes jovens que têm muitos anos de vida pela frente. Então, as causas mecânicas de dor, elas têm a ver com isso. Com o movimento, com as dores nas articulações, com processos de tendinites, de bursites, que se tornam de bastante difícil tratamento em virtude dessa condição de sobrepeso ou obesidade. Uma outra situação que é aqui, ó, que nós temos uma associação maior com a fibromialgia, é que nos pacientes obesos, os receptores de dor que ficam na pele, eles são mais sensíveis a estímulos muitas vezes não dolorosos. Na fibromialgia, nós já temos o que chamamos de sensibilização periférica, né, no corpo, e sensibilização central, que é, digamos assim, uma cicatriz no nosso cérebro, uma sensibilidade no nosso cérebro a processos, digamos assim, a toques, a palpação, que num paciente que não tem fibro, ele não vai ter isso como um desencadeante de dor. Não vai ser um gatilho de dor quando uma pessoa aperta, por exemplo, meu braço. No paciente fibromiálgico, já há uma sensibilização periférica dos receptores e há uma sensibilização lá no cérebro. O cérebro reconhece isso como dor, mesmo que seja um toque, às vezes um pouco mais intenso. Então, a obesidade, ela também traz isso. Mesmo o paciente não sendo fibromiálgico, na obesidade há uma sensibilização desses receptores. O obeso, ele sente estímulos não dolorosos, o limiar de dor dele, ele é reduzido. Então, estímulos não dolorosos provocam dor. Agora pensemos, somando essa questão da obesidade e sensibilização com a fibromialgia, que também traz uma sensibilização, nós vemos que pacientes obesos fibromiálgicos, que são em grande número, podem sim ter uma piora muito expressiva na sua dor. E um terceiro motivo é que o tecido gorduroso, a gordura, ela não é um tecido somente ali, um tecido morto, como se diz. A gordura, ela é um tecido que tem atividade metabólica, ou seja, nas células gordurosas, no tecido adiposo dos pacientes com sobrepeso e nos pacientes magros também, mas isso se exacerba nos pacientes com sobrepeso ou obesos, há mais substâncias inflamatórias, que nós chamamos de interleucinas. Então, há uma produção maior de interleucina 6, que é inflamatória, que provoca dor. Há um aumento de alguns hormônios, que são a grelina, a leptina, que são relacionados à sensação de saciedade ou de fome. São hormônios que modulam lá no cérebro, lá no hipotálamo, dor e saciedade, e são hormônios que potencializam inflamação. Então, um paciente obeso, ele vai ter um aumento destas substâncias, então, da interleucina, desses hormônios, né, que aumentam percepção de dor, que aumentam inflamação, e ele vai, por isto, também ter mais dor, não somente por processo mecânico ou pela questão da sensibilização de receptores. Então, o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele produz hormônios, ele produz interleucina, ele produz atividades metabólicas por si só. Então, por isso, o paciente já pode ter mais dor. Então, num paciente fibromiálgico, que nós já temos substâncias inflamatórias aumentadas, como a substância P, como as interleucinas, nós já temos receptores mais sensíveis à dor, mais sensíveis ao toque. Num paciente obeso, a fibromialgia, trazendo para fibro, né? Isso, a obesidade, ela piora a dor crônica de maneira geral, mas trazendo para fibromialgia, que é um processo de dor muscular generalizada, associada à insônia, distúrbios de sono, depressão ou ansiedade, cansaço crônico, nós trazemos isso para um paciente obeso, que naturalmente vai estar mais inflamado, vai ter mais sensibilidade à dor, vai ter um sono
pior, muitos pacientes fazem apneia noturna e durante o dia eles têm um quadro de hipersonia, é aquele paciente que senta e já está dormindo, por quê? Porque ele não teve um sono adequado, um sono reparador durante a noite, que também acontece na fibromialgia. Então, somando a insônia do fibromialgico com o sono não reparador, com a apneia do obeso, somando os sintomas de ansiedade do fibromialgico, a ansiedade muitas vezes ou depressão que o obeso tem por comer, é um ciclo, né? O obeso, ele come porque ele está ansioso, e aí ele fica mais ansioso por ter aumentado mais de peso, e aí essa ansiedade gera mais essa questão da fome. Então, é um ciclo vicioso, tanto de ansiedade quanto de depressão, que se sobressai, que se soma, no caso, ao paciente que já tem isso pela fibromialgia. E sem falar no cansaço, né? Que o paciente obeso, pelo excesso de peso, por ter que movimentar uma massa muscular, uma massa de gordura muito maior, ele utiliza mais energia, ele extrai das mitocôndrias ali o ATP, que é a molécula de energia que precisa gerar essa energia para que haja movimento, não só físico, mas também pensamentos, ideias, cognição. Nesse caso, o obeso ele vai ficar mais cansado por esta movimentação, às vezes comum, como eu falei, no caso das atividades diárias, como banho, como trocar de roupa. Então, se a gente for ver esses quadros, obesidade e fibromialgia, quando somados, isso causa muita dor nesses pacientes. Isso que nós estamos falando somente da fibromialgia, sem falar nos outros aspectos. Então, a comida, muitas vezes, ela é um conforto, tanto para o paciente fibromialgico quanto para o paciente obeso. E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, se a gente teve um dia mais atribulado, se a gente está mais preocupado, o que a gente faz? Come um doce. Esse gatilho no paciente com fibro e com obesidade, ele é muito ativo, ele está muito presente. Bom, e aí? O que a gente faz com um paciente obeso com fibromialgia? Primeira coisa, tentar modificar o estilo de vida desse paciente. Através de uma dieta adequada, esse paciente ele precisa, além do médico da dor, além do médico que vai fazer, e depois eu vou falar do papel da acupuntura nesse paciente, ele precisa uma equipe multidisciplinar com um nutricionista, ele precisa de um psicoterapeuta, um psicólogo para estar abordando essas questões emocionais que fazem esse paciente comer, muitas vezes de um psiquiatra que trate essa questão da ansiedade ou da depressão, que são gatilhos para que ele coma. Esse paciente precisa muitas vezes de um fisioterapeuta ou de um educador físico, porque muitas vezes esse paciente, um obeso mórbido, ele não pode ir para uma academia. Ele precisa, em algumas situações, começar com exercício sentado, ou começar com exercício sentado de braço ou de perna. Então, precisa desse profissional para estar adequando essa reabilitação dele. Em algumas situações, esse paciente vai precisar da cirurgia bariátrica. E geralmente, quando há sintomas associados, quando há doenças associadas, como a hipertensão, como a diabetes, esse paciente já está chegando, né, no fim da linha, ele precisa ir para a cirurgia bariátrica, porém, ele precisa modificar a sua forma de pensar, ele precisa da psicoterapia, ele precisa do exercício, ele precisa da dieta de forma permanente para que não haja o reganho de peso, que é muito comum após a cirurgia bariátrica. Então, é uma questão de mentalidade maior do que simplesmente a gente tirar uma peça ali, né, trocar uma peça, fazer um bypass ali do intestino com o estômago, e esse paciente depois continuar na sua mesma forma de pensar e agir e voltar a engordar novamente. Então isso é uma cirurgia muito traumática, uma cirurgia muito extensa para que ela seja feita em vão, sem que haja um preparo do paciente com toda essa equipe multiprofissional que é presente, né, nas equipes de cirurgia bariátrica. E onde é que a acupuntura pode ajudar esse paciente, então? Tem muitos pacientes que estão em tratamento com nutricionista, com educador físico ou fisioterapeuta, psicólogo, e eles vêm para a acupuntura porque existem pontos em que nós agulhamos próximos a um nervo que nós temos, que é o nervo vago, é um par craniano, nós chamamos, e este nervo, ele melhora, ele inerva as vísceras, então ele aumenta a sensação de saciedade. A acupuntura feita em determinados pontos, ela age lá no hipotálamo, no cérebro, num centro que se chama Centro da Fome e da Saciedade, ou seja, o paciente come e ele se sente satisfeito com menos alimentação. Nós colocamos também auriculoterapia na orelha, que são aquelas bolinhas que se coloca na orelha e pede para o paciente estimular
3 vezes ao dia, para aumentar a saciedade. Então, antes da refeição, esse paciente estimula e quando ele come, ele não precisa sair da mesa, nossa, comi bastante, estou satisfeito. Não, ele come menos e já uma outra indicação é comer devagar, para não se passar, né? No caso, vou comer a comida, depois eu vou comer uma sobremesa. Não, coma devagar, mastigue bem, ative os pontos de acupuntura da aurículo e faça acupuntura 1, 2 vezes por semana para diminuir tanto a ansiedade quanto melhorar a sensação de saciedade, comendo menos e auxiliando então nos outros tratamentos que vão levar esse paciente a perder peso. Então, a obesidade é um problema crônico associada à fibromialgia, ela traz uma piora importante nos sintomas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, procurem aqueles que estiverem necessitando, essa equipe multiprofissional, e lembrem que a acupuntura pode auxiliar neste processo de perda de peso e de melhora da dor na fibromialgia. Um grande abraço!